os principais obstáculos que te impedem de fazer dinheiro e viver o propósito em Deus na vida profissional. Entre fazer dinheiro, cumprir a grande comissão ou impactar o mundo, meu conselho é escolha os três. De forma descontraída neste podcast eu vou te mostrar como empreender amor e como em família alcançar a tão sonhada liberdade financeira, de tempo e geográfica para viver uma vida com mais sentido profissionalmente, impactando o mundo, ainda que um mundo de cada vez. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Empreenda Amor. Aqui nós ajudamos cristãos a entender caminhos práticos para viver uma vida profissional com propósito em Deus, fazendo dinheiro todos os meses de forma íntegra. E como a gente faz isso? Sempre de forma simples, informal, e carregado de propósito. Aê, eu sou o Rafa Villarreal. E eu sou a Pri Villarreal. E o tema de hoje é sobre os principais obstáculos que te impedem de fazer dinheiro e viver o propósito em Deus na vida profissional. É isso, ó, eu quero já reforçar. Por que a gente decidiu fazer isso hoje? A gente decidiu fazer um pouquinho diferente porque a gente vê que existem obstáculos que impedem muita gente. Recentemente soltamos uma pesquisa para as pessoas que participam dos nossos eventos, falando justamente sobre essas questões. E daí a gente ficou surpreso com essas barreiras que as pessoas têm. A gente falou, poxa, vamos trazer esses pontos, porque pode ser que esses pontos ajudem outras pessoas a também não ficar limitadas. Então, se você de alguma forma deseja viver isso, com certeza você vai encontrar aí alguma identificação em algum obstáculo, em alguma barreira, e você vai entender um caminho para poder realmente viver isso. Romper, né? Vamos lá, então quais seriam esses obstáculos, Rafa? Quais seriam esses obstáculos? Que impedem a pessoa de fazer dinheiro e viver o propósito. Põe na tela! Põe na tela! Vai, vamos colocar aqui essa pesquisa que a gente teve, porque tem algumas coisas que é legal falar. Então, ó, o pessoal respondeu: falta de tempo para se dedicar ao propósito. Sem recursos para investir no meu propósito ou sonho. Falta de habilidade ou conhecimento para avançar no propósito. Não conhece um método simples para ter resultados com os seus dons. Ou não imagina que é possível ter resultados sozinho, sem suporte ou sem ajuda. Não sabe se consegue apertar os tais botões e fazer atividades mais técnicas. Nunca imaginou o propósito como uma oportunidade de gerar renda. Medo do conteúdo adquirido ser superficial e nunca ajudar a avançar nos resultados. Muita gente se conecta com muito conteúdo superficial aí, daí fica com receio e tal. E por último, se considera totalmente leigo quando o assunto é propósito gerar renda. Então a gente falou de alguns obstáculos, né? Acho que vale a pena hoje a gente começar a explorar um pouco esses pontos. Mas você vê, né, que normalmente tem a ver com tempo, normalmente tem a ver com dinheiro, normalmente tem a ver com barreiras relacionadas a conhecimento ou habilidades. Será que eu consigo? Ou muitas vezes, né, vem fruto de uma frustração com o que as pessoas viveram nessa pandemia, né? O pessoal comprou 300 mil cursos e nunca fez nenhum. Então tá, mas o que tem a ver com o propósito? Tem a ver que assim, gente, quando você é despertado para essa realidade, onde você pode viver sim um propósito em Deus, alinhando a tua vida profissional, gerando recursos, é possível, mas você tem um caminho para viver isso, não é? E desafios no meio desse caminho. Tem desafios, vão acontecer coisas e tal. Agora o ponto é, muitas pessoas, elas param justamente nessas barreiras. A maioria dessas barreiras, eu acredito, daí a gente vai ver junto aqui, né? Eu acredito que são barreiras mais psicológicas do que reais. Muitas vezes a pessoa ela cria aquilo como fantasmas. Um ponto que impede ao invés de ser um motivo. Mas vamos embora. Vamos puxar assim, né? Nessa tua jornada de ensinar pessoas a fazer dinheiro e viver o propósito em Deus profissionalmente, sim, você faseou ela e de forma bem incisiva entrou o digital nesses teus ensinamentos, né? Sim. Você acredita que o digital ele acaba sendo uma resposta para a maioria desses obstáculos que a gente até comentou aqui? Sim.
Eu acredito que sim, né? Porque quando a gente pensa em transicionar para qualquer área ou caminho relacionado à vida profissional, você vai ter os desafios que são desafios comuns que as pessoas passam. Então, por imaginar que você trabalhou 10 anos numa área e daí você depois entendeu em Deus que é totalmente diferente. No caminho comum, o que você teria que fazer? Você teria que começar a estudar sobre essa nova área que você vai atuar. Você teria que fazer um background ali financeiro muito grande, que é um downgrade, né, na verdade, ou seja, você tem que ganhar bem menos começando. E como é que você faz depois que você já tem filho, já tem uma história, já tem uma caminhada? Isso estou dando um exemplo pensando num público específico, né? Cara, não dá, né? Isso daí é muito desafiador. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Agora, hoje no digital, você precisa do quê? Você precisa de um computador, você precisa de internet e você precisa de direcionamento de quem sabe fazer e tem resultado. Obviamente, né, gente? A gente tem que ter aquele certa cautela, porque tem hoje uma porrada de gente aí, né, vendendo as promessas miraculosas aí nessa internet de meu Deus, mas no final das contas as pessoas acabam se frustrando por não entender um direcionamento correto para um iniciante. Então, ou seja, o digital ajuda? Ajuda, porque num processo de transição, normalmente essa transição ela penaliza muito as famílias ou penaliza muito a pessoa, porque ela vai ter que realmente fazer um downgrade ali financeiro, na caminhada e tal. E no digital, se você tem uma internet, tem um computador, um celular e um direcionamento, você já consegue fazer dinheiro. E quais seriam essas vantagens Não, do mas calma aí, digital, daí assim, no... você consegue de fazer forma dinheiro. E prática? daí você fazendo dinheiro, você vai conseguir equiparar o teu resultado financeiro. E depois você pode transicionar para qualquer área sem ficar preso no dinheiro. Então, essa é a primeira vantagem. Tá. É muito mais simples. Aplicável, né? Como um plano B, digo assim. Como um plano B, exatamente. A barreira de entrada é muito menor. Então, hoje, se você quiser, né, buscar outros caminhos de empreender, de gerar recurso e tal, hoje, para você ter uma barraquinha de um cachorro-quente, você vai ter que gastar uns 2 pila na barraquinha, mais matéria-prima, mais um monte de coisa que hoje precisa. No digital, burocracia, né? Hoje no digital você consegue começar a ter um resultado, um investimento muito baixo. Eu tenho alunos que eles começaram a ter resultado nos primeiros 30 dias sem investir em nada, literalmente em nada, né, no contexto. Página, direcionamento e tal. Então conseguiram ter resultado com um baixíssimo investimento ou investindo praticamente nada, né? Então essa é a vantagem. Barreira de entrada, é simples e é um ótimo caminho para a transição. E eu vejo que quando a gente fala de propósito em Deus, você consegue utilizar o digital para amplificar isso tudo. Então, não só usar o digital para gerar recurso para transicionar de forma leve, mas talvez assim, você pode colocar o teu propósito no digital e ser monetizável, né? Esse é um ponto que a gente durante um tempo... Acho que a cobertura é uma vantagem muito grande, né? De poder atingir pessoas em qualquer região. Alcance, né? Alcance. Eu acho que isso... Para quem é leigo, tipo eu, isso para mim eu acho que é a maior vantagem. A maior vantagem então. Isso é muito legal. Porque o maior diferencial, vamos dizer assim. Todos os outros pontos que você mencionou, lógico, vão ser vantagem, mas o diferencial para mim, assim, é o alcance. Sim. E talvez valha a pena falar do porquê que a gente está falando do digital também, né? A gente acabou esquecendo de contextualizar. A gente tem falado muito aqui na Empreenda Amor agora, mais do digital. A gente falava, a gente tinha uma ênfase muito grande nessa questão do alinhamento no propósito, porque é o que a gente ensina aos nossos alunos e pessoas que de alguma forma chegam até nós desde 2015. Mas a gente começou a ver que muitas dessas pessoas passavam por algumas dificuldades, inclusive financeiras, por desconsiderar o digital. E a gente, né, as pessoas pediam ajuda pra gente, a gente ficava talvez ali com receio porque a gente usava aquilo pra gente ter resultado, mas entendemos que precisamos agora ajudar e compartilhar e viver o que a gente ensina, né? Não podemos ser represa, a gente precisa ajudar mais pessoas a viverem isso e quebrar essa barreira, porque as pessoas... Elas criaram, né, um condicionamento de achar que o digital é só para os grandes gurus, que são influenciadores. Olá, meninas, e não sei o quê. Pessoas que já têm audiência, já têm seguidor. Não. Hoje é possível você fazer, né,
aquilo que de alguma forma você está sendo despertado em Deus, ter um resultado Mas financeiro todos os meses, mesmo sem isso. Vamos colocar assim, de maneira... Me exemplificar. Viajei muito, né? Vamos voltar. Não, me exemplificar. Assim, você está falando do digital, que é possível, que os obstáculos existem, mas as vantagens o diferencial vai estar no digital, de certa forma. Vamos dar o teu exemplo? O meu exemplo, eu sou leiga, mas eu acho que é tudo muito técnico quando você começa a falar coisas do digital. Tem nomes específicos e terminologias, enfim. A pessoa que é leiga olha pra isso e fala, eu não dou conta. Tá. Entendeu? Então quando você fala assim, não, qualquer pessoa comum consegue mesmo, assim. A minha pessoa, a pessoa da minha mãe, por exemplo, que não é uma pessoa da tecnologia e tal. Esse nível de perfil, conseguiria fazer do zero? Conseguiria. Eu até brinco, até minha avó consegue. Não duvido não, que a avó dele é bem ágil. É super possível. A gente tem hoje pessoas que estão se conectando com a gente que já são pessoas de terceira idade, pessoas que não sabiam mexer no e-mail e tal, e estão entendendo caminhos para isso. O que a gente precisa é de uma maneira mais simplificada disso acontecer. Então, vamos dar outro exemplo. Você tem desejado agora... Estou no começo ainda. Mas vamos dar esse exemplo. Sim. Porque a gente pode dar o exemplo da própria Base 33. A Base 33, uma ONG que a gente começou na África, um monte de maluco que acreditou em algo em Deus, mas não tinha ajuda de ninguém financeiramente. Então, o que a gente fazia? A gente fazia, né, um encontro online. Naquele encontro online, a gente convidava pessoas e lá a gente fazia um conteúdo de valor e depois a gente apresentava um caminho para que elas pudessem fazer parte daquela iniciativa. E a partir daquilo a gente começava a ter doadores, alunos, uma série de coisas. Isso na base. Vamos pensar no teu caso. Então, você está começando esse projeto, Arco, para falar com pais, para ajudar os pais a terem orientação sobre como Educação cristã. Educar os seus filhos dentro dos princípios bíblicos. O caminho convencional seria, o digital é muito complexo, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um espaço recreativo. Físico. Vou fazer uma parceria com a igreja. Vou alugar um ponto comercial para fazer um encontro com os pais. Cara, olha isso. Eu vou ter que ter um trabalho infinitamente maior de achar lugares, de pagar aluguel, de pagar a luva, de ter custo fixo, de ter operação e tal. Ao passo que você que está começando pode simplesmente, nesse momento inicial, né? Obviamente, por isso que eu falo, precisa ter direcionamento, né? Mas tem assim, algumas pessoas que podem ajudar, né? Enfim, pegar tudo isso e tangibilizar de uma maneira que essa ideia possa ser apresentado para outros pais de uma maneira mais rapidamente, sem um custo. Então você vai fazer um encontro como você faria um encontro numa igreja, como você faria um encontro num ponto comercial. E você vai falar sobre dores, problemas que essas pessoas têm, que os pais têm, que eles veem os filhos viverem. Eles vão se identificar com aquilo, porque é uma dor que todos os pais têm, que você vai apresentar e deixar escrachado para eles. E depois você vai apresentar uma solução. E essa solução pode ser um programa de mentoria, um programa de acompanhamento, uma rede de encontros semanais de pais. Daí, gente, as soluções são infinitas. Mas o ponto ela já consegue, mesmo sem ter um investimento grande, mesmo sem ter conhecimento, fazer algo que já gera recurso numa fase ainda embrionária de um projeto. Sim. Fez sentido? Sim, fez. Mas você acredita que isso é para qualquer faixa etária, perfil de pessoa? Por exemplo, tem as pessoas que são mais extrovertidas, que gostam de olhar para a câmera, falar, se comunicar. Tem as pessoas que são mais fechadas. Tanto idade quanto perfil, assim. Você acha que tem um modelo, assim, um perfil que vai dar mais certo? Como que você avalia isso? Ou isso é a limitação da nossa cabeça? Qualquer um pode. Qualquer um pode. Tem que trabalhar, né? Agora, óbvio, né, gente? Vamos se iludir. A galerinha millennium aí, eles já nasceram dentro da internet. Então, eles dão baile na gente.
Meu filho já tem 4 anos, nosso filho, ele já Tem que pega no segurar celular, ele já desbloqueia, ele já está entrando, já está baixando o aplicativo, fazendo um monte de coisa. Então é óbvio que os mais novos vão ter uma vantagem em termos de facilidade, de fluidez e tal. Mas a gente não pode criar uma barreira. Eu tenho várias pessoas que chegam até nós e falam assim, ah, mas eu sou muito velha e tal. Eu digo que a minha primeira aluna foi a Rita, né? Sim. Que tinha 69 anos, hoje eu acho que ela tem 73, se não me engano. E já fala, Maravilhosa. maravilhosa. E ela acreditou que era possível e foi a partir dela que a gente começou a ver, poxa, tem mais pessoas da terceira idade que estão desejando viver isso. E a gente começou a ajudar. Depois que a gente foi falar do digital, eu também me surpreendi que eu comecei a ver várias pessoas também desejando viver isso. Pessoas que falavam, nossa, nunca considerei o digital, mas agora que você falou de propósito, fez sentido. A gente tem um Isso dia, é legal, né? a gente tem um dia que a gente faz um Implementation Day, né? Um dia mão na massa, um dia de implementação, onde eu dou suporte, apoio as pessoas assim, com carinho, né? As pessoas que são bem iniciantes. E a gente quebra esse paradigma. Por exemplo, fazer uma página. Quando a gente fala para uma pessoa técnica de fazer uma página, uma pessoa que tem uma idade, ela pensa, meu Deus, vou ter que estudar programação, vou ter que... Eu faço com os meus alunos o exercício que eu ajudo eles a fazerem uma página gratuita, colocar no ar em 15 minutos. E a gente faz ela lá ao vivo e o pessoal no final fica... Eu tenho uma série de depoimentos do pessoal chorando, nunca na minha vida fiz... Mas por quê? Porque existem hoje ferramentas que você consegue fazer isso. E daí, obviamente, você precisa de orientação e tal, mas é possível qualquer um viver essa realidade. Na verdade, o fantasma é muito maior, né? Porque é algo desconhecido, então a gente acredita que nunca vai ter jeito pra coisa. Mas eu até entendo, porque o ponto é o caminho para fazer isso. A pandemia fez com que as pessoas comprassem muitos treinamentos e tal, e daí são treinamentos onde a pessoa lá ouve a super promessa do guru e tal, e depois que a pessoa compra, ela recebe um login, uma senha, 300 aulas e tipo se vira, faz sozinho. Daí é lógico, né, que uma pessoa mais nova consegue fluir, uma mais velha tipo trava. Daí passa o período de garantia e já era, perdi. Então tem muita gente que se frustra por causa disso. Sim. Então o que eu acho que é importante? É importante você, né, que está começando, independente de ser no digital, no propósito, é você encontrar pessoas. E, de novo, eu sei que parece um jabá, e também é um pouco de jabá, porque é o que a gente falou do último episódio, é o que a gente acredita, né? Sim. A gente acredita nisso, assim. Eu acredito nessa coisa humana. As pessoas, elas estão... Eu brinco assim, que olha o estado que nós chegamos. O ser humano está carente de ser humano. Porque o pessoal está carente de outras pessoas. Atenção, né? Olho no olho. As pessoas elas entram tudo automatizado, robotizado. Então a gente gosta de dar, né, essa atenção humanizada, próxima. Tá, o que está acontecendo? O que te travou? O que é isso e tal? E aí quando às vezes eu ouço o Rafa, né, fazendo alguma imersão, a pessoa tá desacreditando nela, assim, no nível hard, né? O Rafa, pode mudar a mentalidade primeiro, senão não vai sair dessa etapa. E ele pega na mão e vai fazendo a pessoa... exatamente, porque você vê que... Você é capacinho, você para com isso. É entendível essas barreiras que as pessoas criaram, porque é tudo muito sozinho, solto. Mas a partir do momento que você consegue encontrar um caminho de alguém que te dá direcionamento e tal, independente de quem seja, tá? É possível. E sabe o que eu acho legal? Porque assim, a pessoa poderia pagar para alguém fazer. Sim. E ok, ela faria e talvez teria o resultado de igual forma, mas assim, esse romper de eu tentar e eu conseguir e eu desfazer esse fantasma da minha cabeça, cria uma autoconfiança, aumenta essa autoconfiança de uma maneira muito legal. Que Sim. mostra que ela tá dominando o processo, logo... se alguém deixar ela na mão, ela não se sente insegura. Esse lance de dominar todas as pontas é muito legal, né? Sim, eu acho que é importante ter a mão na massa para você ter uma visão geral. E, obviamente, também tem muita gente que não tem dinheiro para investir, pagar alguém. Sim, né? também. Então, a pessoa precisa começar do 0. Então, acho que o que falta nos dias atuais é empatia. Eu sempre que eu faço as nossas imersões, eu falo para o pessoal que é mais... A pessoa que é mais ligeirinho, acelerada. né? A pessoa que é mais ligeirinho.
eu dou atenção pro pessoal que é mais iniciante, eu falo pros ligeirinhos, olha, não quero saber, vocês vão ter que ter empatia com os novos, comigo vai ser assim. Porque a gente precisa ter empatia para cuidar do outro, para olhar, para pensar. Então, para entender que aquela pessoa é de outra geração e está com mais dificuldade. Então os obstáculos eles surgem porque falta empatia, eu acho. Uau. E me fala assim, sobre esse mito que existe de ganhar dinheiro em cima de um dom que eu tenho. O que você acha sobre esse assunto? Vamos lá. Eu vejo que assim, esse é um ponto que sempre acaba caindo em alguma questão aqui do podcast, dos nossos treinamentos, que sempre que fala sobre envolver dinheiro, chamado de dinheiro e propósito, dinheiro e dom, a galera que é cristã tem um tchutchu, né? Cai o disjuntor. Porque a gente ainda vive nessa mentalidade de sagrado, secular. Então, o sagrado é a pessoa que faz a obra por amor e não pode receber por isso. O secular é o supridor que ele faz por dinheiro para suprir. Então, isso não tem nenhuma base bíblica. Isso daí é uma crença nossa, uma limitação nossa. Então, quando a gente fala de dom e você fazer dinheiro com dom, não é errado. O que é errado? A tua motivação não estar nas coisas de Deus. A tua motivação estar desalinhadas. Porque se você tem um dom e você encontra um caminho para que aquilo se torne sustentável, você vai conseguir fazer mais daquilo, ajudar mais pessoas, abençoar mais gente, ter mais relevância. Entendeu? Então, ao passo que se você ficar nesse viés de não, você vai passar por dificuldades. Então, imagina uma pessoa que tem um dom de aconselhar pessoas. Isso já existe, entendeu? Já existe, mas é que a gente cria uns mitos na nossa cabeça. Por exemplo, a pessoa que ela tem o dom de ajudar pessoas. Hoje existe um caminho, talvez ela virar psicóloga, terapeuta. É um dom, talvez, que a pessoa tem. Mas hoje já existe uma profissão. Então, é aceitável, a gente não tem essa barreira. Mas quando a gente fala, por exemplo, de um conselheiro, quando a gente fala de qualquer outra atribuição, daí a gente cria, porque a gente coloca naquela gavetinha do sagrado igreja, a gente usa aquele velho versículo de graça recebeis, de graça dai. E não tem nada a ver, esse texto fala sobre a salvação, que é pela fé. Então é de graça. Mas eu brinco, né, com as pessoas que a única coisa de graça é a graça. No reino, todo o resto tem um alto preço, inclusive o preço de morrer pela obra, morrer pela causa, de viver por isso. E até a graça só foi de graça pra gente, porque alguém teve que pagar um alto preço. Então, o que eu quero falar para você é, sim, você pode, né, gerar recursos com aquilo que você tem de dom. Não significa que você também não vai entregar isso de forma voluntária. Aonde que você acha que é essa avaliação? Eu acho que a linha tênue é relacionado ao aspecto relacionado à igreja. Como assim? Por exemplo, eu, Rafa, paciente pessoas e acredito na vida da igreja. Então, se uma pessoa me pediu um conselho sobre a vida, sobre qualquer coisa, precisa discipular pessoas, eu não vou nunca cobrar por isso. Porque isso está relacionado a o viver daquilo que a igreja, do que Deus ele estabeleceu conosco, do que... Agora, se uma pessoa de alguma forma quer aprender sobre digital com propósito, alinhamento, questões técnicas e tal, e eu sei disso, e a pessoa tem o recurso e pode pagar para gerar um caminho sustentável na minha empresa, cara, tá tudo certo, tá tudo bem, entendeu? Então eu sempre digo assim, que a igreja nunca pode ser um negócio, mas um negócio alinhado pode edificar a igreja. Então acho que esse é o ponto. Se você entender isso, você está aí alinhado para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Então se você é um líder, um sacerdote e tal, cuidado. Acho que a linha perigosa é essa. A igreja nunca pode ser um negócio. Nunca posso pensar na igreja em números, em metas, essas questões corporativa financeira. Isso não pode. A igreja ela tem um foco de cuidar de pessoas, de apacentamento e tudo mais.
Agora, um negócio, um empreendimento pode, né, edificar e deve gerar a realidade, né, como igreja, não invalidando o ministério local e tal, mas para cumprir a grande comissão, ser mais relevante. Nós acreditamos nesse sacerdócio nos negócios, nos empreendimentos, é o que a gente ensina aos nossos alunos, independente da área que eles estejam. Muito bom. E agora, sim, outro tema que eu anotei aqui para trazer é sobre a pessoa que quer começar. Ela precisa ter dinheiro? É um pré-requisito ter um mínimo ali para ela iniciar? Ou ela consegue fazer sem dinheiro? Ela consegue fazer sem dinheiro. Agora, o ponto é assim, tudo que a gente vai empreender em qualquer área, seja a dona de casa que quer começar a gerar uma fonte de renda a partir da cozinha dela, ou o prestador de serviço, que é um coach, um terapeuta, ou um empreendedor. Qualquer pessoa, ela vai ter que entender que para que haja um fruto, há uma colheita. E para que há uma colheita, há necessidade de uma semeadura. Então, existe sempre o investimento. Agora, o ponto é, você vai investir com o recurso que você tem. Talvez você não tenha dinheiro, mas você tem tempo. Talvez você não tenha matéria-prima, mas outras pessoas tenham. Então, é mais uma questão de você aprender a criar. Então, eu acho que existe uma capacidade que Deus nos dá quando a gente começa a alinhar e viver a nossa vida no propósito em Deus, inclusive na vida profissional, que é o de trazer à existência o que não existe. A maioria dos meus alunos iniciais lá na África, eles não tinham o menor recurso, não tinham condição nenhuma para poder dar aquele passo que eles deram. Na época eles tinham que pagar passagem aérea, Muito louco. um investimento de $1.000 a $2.000, que tinha estadia, alimentação, eram vários dias, e a gente na época nem era com fim lucrativo, né? Era uma ONG, a gente pegava tudo e abençoava as pessoas lá. E o que acontecia? Eu tenho vários alunos que começaram como? Vendendo camiseta. E nem era a camiseta deles. A gente conseguiu encontrar um caminho para conectar pessoas que tinham condições de fazer a camiseta com eles que queriam fazer. Outro vendendo caneta. Eu tenho uma aluna que virou aluna fazendo rifa. Então, isso é aplicável para qualquer coisa. Então, se você quer fazer algo, você não tem recurso, você pode falar com um brilho nos olhos para alguém que de alguma forma vai acreditar no que você carrega. Isso é muito real em qualquer coisa, gente. Se você, por exemplo, vê alguém pedindo dinheiro na rua, poucas as pessoas sensibilizam, né? Ou até quem sensibiliza fica com aquela dúvida, pô, tá pedindo dinheiro e tal. Mas se você vê uma pessoa vendendo uma bala na rua, você não tem muito mais desejo de ajudar? Porque você fala, pô, a pessoa tá vendendo, a pessoa tá se expondo, tá nessa situação e tal. Então, o que isso tem a ver com a nossa vida empreendendo com propósito em Deus? E é engraçado, porque a pessoa está vendendo, você até quer ajudá-la. E você compra sem peso, no sentido assim, eu estou ajudando, mas não importa o que ela vai fazer com esse dinheiro, ela está dignamente vendendo um produto, estou comprando um produto, né? Dá mais valor ali aquela ajuda. Exatamente. Então, se você está enxergando algo... Quando a gente doa, a gente fica na dúvida ainda, será o que vai fazer com esse dinheiro? Tipo assim, depois que a gente precisa dar conta. Exatamente. E daí você fala com brilho nos olhos, as pessoas elas veem que você quer fazer algo para, né, um propósito, elas vão se sensibilizar. Então você vai encontrar apoiadores, você vai encontrar voluntários, você vai encontrar parceiros, você vai encontrar sócios, você vai encontrar um monte de caminho. Eu tenho vários e vários casos de pessoas que não tinham dinheiro, mas que tinham brilho nos olhos, tinham um desejo, se moveram para fazer a diferença. Então, precisa ter dinheiro? Se tiver, bom. Se não tiver, é possível, mas tem que ter tempo e brilho nos olhos. Sim. Outro tema que eu sempre teclo aqui com você. Você realmente acredita que qualquer propósito, sonho, dom, é aplicável no digital? Tá, vamos lá. Quando a gente fala sobre esse ponto,
É muito comum pessoas que trabalham mais com essa questão humana, por exemplo, de cuidar de pessoas, sei lá, que mexe mesmo com a mão na massa mesmo, tipo massoterapeuta, pessoa que faz bolo, faz artesanato, elas normalmente têm essa objeção, esse obstáculo, essa barreira mental de falar assim, ah, mas no meu caso eu não sei se faz sentido. É no 1 a 1. É no 1 a 1. Olho no Com olho. pessoas, ou até essa questão mais emocional também, né? Mais de contato físico. Eu tenho também alguns amigos que trabalham com treinamento humano, desenvolvimento humano e tal, e que muitas vezes acham que, poxa, aquela questão de estar ali imersivo e tal, não é possível ser duplicado no digital. Gente, olha, eu tenho, né, a minha visão, e que talvez algumas pessoas tenham um desafio de enxergar nesse primeiro momento, mas eu acredito que tudo pode, né, ser realizado através do digital. E quando a gente fala de viver uma vida profissional com propósito em Deus, gerando recurso para aquilo que Ele nos confiou, mais ainda, porque o digital ele vai amplificar. Então, obviamente, você vai ter que estar abertos para pensar em caminhos alternativos, que fazem muito sentido pelo benefício disso. Uhum. Por exemplo, um massoterapeuta. É óbvio que não tem como ainda nos dias atuais, no digital, ele fazer a massagem online, né? Se bem que daqui a pouco vai dar com as tecnologias, né? Hoje um cirurgião não consegue fazer uma cirurgia através de um robô ali, né? Mas, obviamente, para uma pessoa que está começando, não tem um caminho de fazer isso. Mas será que esse massoterapeuta ele não pode usar o conhecimento que ele tem para ensinar outros massoterapeutas uma técnica, uma forma de geração de recurso? Ele não pode fazer uma parte mais teórica, profissionalizante? Então, quando você começa uma automassagem, por exemplo, a acupuntura não dá, né, para a pessoa fazer, mas será que você não consegue ensinar uma pessoa a fazer um trabalho ali, né, individualizado, uma aplicação? Acho que não, acho que não pode, mas... Não, obviamente. Vai muito mais para a área do ensino, né? Pelo que eu entendo ouvindo você, é que o digital veio para pegar aquilo que eu sei. Sim. E eu ou diretamente atendo o meu público direto, ou se é um pouco difícil atender um público diretamente, nessas áreas que você deu de exemplo, eu vou para uma parte de ensino. Onde eu capacito outros a fazerem. Então, tem várias ramificações. Então, ou você pega um conhecimento e coloca dentro do digital e faz com que aquilo seja rentável, que é esses exemplos que a gente deu, né, da acupuntura e tudo mais. Ou você pode, por exemplo, fazer um acompanhamento. Então, a pessoa tem acesso ao teu WhatsApp, você tem um encontro com ela e você ensina, orienta. Ou você pode usar o digital para conseguir simplesmente mais vendas, mais clientes, mais doadores, mais apoiadores. Sim. E daí você vai, obviamente, ter uma restrição geográfica, porque se você vai depender da tua questão física, você pode conseguir muitos clientes, muitos alunos, muitos apoiadores, muitos doadores, mas você vai ter aí uma questão de atuar numa geografia específica e vai ter uma limitação de tempo. Por isso, para as pessoas que se conectam comigo, eu ajudo elas a pensarem em caminhos alternativos. Eu sou artesã. Tá, então ao invés de você fazer e vender o teu artesanato, que é o caminho mais convencional, onde você vai ter matéria-prima, estoque, frete e uma série de logísticas e tal, e se você ensinar outras pessoas a fazer o artesanato? Eu faço bolo. Se ao invés de você ficar fazendo bolo o dia inteiro, você ensinar outras mulheres. Então eu tenho uma aluna que é a Josi, que ela tinha esse dom e tinha uma iniciativa que era totalmente social, missional, que ela fazia bolos para ajudar numa missão lá em Cabo Verde, se não me engano. Ela se conectou comigo, ela começou um negócio chamado Bolos do Bem, onde ela também ensina outras pessoas a gerarem recurso através da sua própria cozinha com bolos. Quem diria que é possível? É possível. Agora ela consegue fazer ainda mais isso, consegue abençoar mais ainda o Cabo Verde e a missão e o que Deus colocou no coração dela, que pode ser qualquer coisa,
Então dá para fazer isso, inclusive até para você poder alcançar povos não alcançados e muitos outros caminhos. Então sim, eu acredito que é possível usar o digital até para as questões mais diferentes que a gente possa imaginar nos dias atuais. Muito bom. Bom, indo para a nossa parte final dos conselhos, o que você diria para uma pessoa que deseja viver por um propósito em Deus, um propósito profissional, mas ela está limitada no dinheiro hoje? Quais seriam os passos práticos para essa pessoa? Para essa pessoa, primeiro, você vai assistir uma live que eu fiz sobre como nunca deixar o dinheiro limitar o propósito. Lá você vai ter todos os detalhes disso, mas resumindo esse conteúdo, eu digo que assim, como nunca deixar o dinheiro limitar o propósito? O primeiro passo é você trocar o não, o se e a condição pelo como. A maioria das pessoas, elas ficam presas na condição, então elas dizem, se eu tiver aquilo, eu faço aquilo outro. Quando eu tiver, eu dou esse passo. Eu não tenho, eu não posso. Você não sabe. Se elas fazem isso, elas estão contando uma história para elas e elas ficam limitadas naquela própria condição. Então isso é uma perda em vários níveis. Agora, se você troca isso pelo como, eu sempre brinco e falo para os meus alunos, como? Que é o quê? É você ser intencional em pensar no como. Então, como eu posso começar um negócio nessa área? Como eu posso migrar nessa profissão? Como eu posso conseguir o recurso? Como eu posso empreender sendo uma dona de casa? Como eu posso fazer isso com essa idade? Como eu posso fazer isso? Eu sou um prestador de serviço. Como? Quando você faz isso, você tem muitos ganhos. Quais ganhos você tem? Primeiro, você tem um ganho psicológico, que o teu cérebro vai ficar mais aberto a novas conexões neurais, novas neuroassociações, vão pensar em novas referências. Então você vai, uma hora ou outra, enxergar uma coisa e vai pensar num caminho. Então, segundo, você tem um ganho espiritual, porque muitas vezes quando você fala não, você está limitando, porque tudo é possível que crê. Se você crê que não pode, não pode. Agora, se você crê que pode, você pode. Então, quando você diz não, Deus fala assim, então tá, não, porque você creu que não. Agora, se você diz como, Senhor, como, você vai estar aberto até talvez estar mais sensível a uma direção que Deus vai te dar, algo que Ele vai te mostrar nas Escrituras, algo que Ele vai te mostrar um como. Então eu vejo que a maioria das coisas significativas que a gente já realizou foi justamente essa inquietação santa de ficar como. Né? Eu brinquei, falei, né, no caso lá de dá para começar sem dinheiro? Teve pessoas que conseguiram fazer coisas extraordinárias com uma rifa, com uma ação entre amigos, com um bolo, com uma ação, não tinha um recurso, mas foi lá, pensou fora da caixa, trocou o não pelo como. Então, primeiro passo, troca o não pelo como. Segundo passo, lista todas as possibilidades. Então, o que é listar todas as possibilidades? Lista todos os caminhos que você pode gerar recurso, sem recurso. Lista todas as pessoas que poderiam ser talvez um patrocinador anjo. Uma pessoa que talvez tenha o recurso, cara, você não tem noção quantas pessoas têm recurso, mas não tem propósito. E se você falar com o teu coração, com o teu olho brilhando, ela vai querer te ajudar, ela vai querer contribuir, ela vai dar uma maneira. Então lista pessoas que possam ser talvez um patrocinador, um apoiador, um sócio, um parceiro. Depois que você listou, você vai fazer o quê? Você vai esgotar todas as possibilidades. Fazendo o quê? Trocando o não pelo como não. Esgotando todas as possibilidades, dando os passos e batendo nas portas. Então eu digo que é bater. Por quê? Quando você faz isso, é bem provável que você batendo as portas vão se abrir. Mas se não abrir, você vai ficar totalmente em paz, que você fez tudo o que você poderia e você vai entender, não é a hora, Sim. Não é o tempo. Porque tem o tempo e o modo. Tem gente que quer fazer a coisa certa no tempo errado. Tem gente que quer fazer, né, a coisa no tempo, o tempo certo, mas do jeito errado. Agora, qual é o maior desafio que eu vejo nos cristãos? É que eles nem dão um passo. Eles já ficam presos na condição. Cara, isso é muito surreal, porque a maioria das coisas que Deus ele nos ensinou não foge, não estão dentro de um padrão analítico racional.
Abrir o mar não é normal, não é comum. Sim. Cair muralhas não é comum, andar sobre as águas não é comum, mas foi possível. Por quê? Porque aqueles homens se permitiram a fazer algo mesmo que eles não tivessem condição de. Mesmo que eles não tivessem, né, a possibilidade baseada na minha lógica. Então, eu sei que o momento é difícil no mundo e tal, mas assim, tem coisas que Deus te confiou que você vai ter que realmente fugir da lógica, fugir do que as pessoas querem. E você vai ter que dar passos de fé. Então, resumindo, para terminar, passos de fé é: troca o não pelo como, lista as possibilidades, esgota as possibilidades, batendo em todas as portas e dando todos os passos. Porque quando você dá o passo, Deus coloca o chão. Normalmente é assim que a gente Uau! o que Deus tem pra gente. Falei demais? Falou bonito. Falou de realidade. Foi? Foi. Então, fechamos aqui mais um episódio do podcast Empreenda Amor. Se você gostou, nos deixe saber. Coloca aqui nos comentários. Se você tem algum assunto que você fala, nossa, eu amaria ouvir vocês falando sobre isso, então comenta aqui também, eu vou ler, fazer questão de realmente pensar com carinho e trazer isso nos próximos episódios. E não esquece de dar o like para o YouTube entregar para mais pessoas. E agora a parte mais importante, você pensou em alguém? Confessa, vai, confessa. Você pensou em alguém, não pensou? Então agora que você pensou nessa pessoa, você vai clicar aqui em compartilhar e você vai mandar para essa pessoa esse conteúdo. Tenho certeza que ela vai te agradecer, porque quando você faz isso, você vai estar fazendo um bem enorme, porque muitas pessoas talvez estão orando agora. Senhor, eu estou vivendo esse obstáculo, mas eu desejo um propósito e talvez a resposta esteja aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente se vê na próxima semana. E não se esqueça, viva! E viva por um propósito maior. Falou! Até mais, tchau, tchau.